Oi, de novo, gente. Se vocês não viram o vídeo sem spoilers, eu recomendo vocês a verem. Porém, se vocês já conhecem a história, obviamente vocês não precisam da versão sem spoilers. De qualquer maneira, vamos conversar sobre o que aconteceu em Tower of Dawn, ou Torre do Alvorecer, ou whatever. Eu falo sempre isso quando eu faço vídeos que eu escutei barra li em inglês, então se houverem termos que não foram traduzidos para o português, porque eu sinceramente não li nenhum desses livros, nenhum dos livros da série O Torno de Vidro em português, então eu realmente não sei o que foi traduzido, como foi traduzido, não tenho ideia. Então eu vou continuar com os termos em inglês, os que eu não consegui, obviamente, traduzir. Então, claro, a gente tem o começo da história, o Kael tá paraplégico, a Nesryn tá meio, tipo, não sabe mais o que Kael quer da vida, se ele quer um relacionamento com ela, se ele não quer um relacionamento com ela. Ela não sabe de nada, ela não tá entendendo nada, porém ela está lá, disponível, na pista. E beleza, né? Então eles vão os dois lá. O Kael tá, tipo, numa bad mais profunda que a fase, tipo, o centro da Terra. E, sinceramente, foi um dos pontos que eu mais odiei nesse livro. Então, ele fica na bad, ele não quer ficar com a Nesmin porque ele acha que ele não vai conseguir, tipo, sei lá, ser suficiente pra ela, que ele vai atrasar ela, que não sei o que. Então, ai, patético. Então, isso me irritou um pouco. Mas isso foi só no começo, porque ele vai melhorando conforme o livro vai acontecendo. Então, tudo bem. A Nesryn, então, tem uma família em Antica, tipo, um tio, parente e tal, e ela vai sempre visitar esse tio, parente e tal. Eu achei interessante esse desenvolvimento, mas assim, whatever. É só pra mostrar realmente a ligação dela com Antica. Talvez no futuro faça diferença. Hoje, não vi diferença. Então, entra a Erin na nossa história, e a Erin começa com ódio no coração, com vontade de matar o maluco, ou de negar tratamento a ele, porém, ela é uma healer e ela precisa. Não é que ela precisa, mas ela meio que jurou ajudar as pessoas. Então, ela decide que, como healer, ela vai ter. Tipo, ela não vai descer do salto e ela não vai se vingar pelo passado. Usando o Kael como, tipo, bode expiatório. Ok. Então, houve essa decisão. Eu achei essa decisão, assim, maravilhosa. Eu adorei a Irene. Eu achei a Irene muito interessante. Ela é meio. É engraçado porque, assim, ela não é 100% tipo, quietinha no canto, mas ela também não é 100% tipo, Aelin Galathynius. Então, assim, ela é uma mescla interessante dos dois e eu achei muito legal essa parte. Então, tudo bem. Então, a gente tem a Irene nessa pegada aí e ela resolve, então, ajudar ele. E daí, quando eles começam os tratamentos, ela repara que, tipo, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é uma simples paraplegia por conta, sei lá, de, tipo, destruição dos ossos. Tem alguma coisa errada nesse rolê. E ela começa a investigar. E, tipo, óbvio, é a primeira coisa que você vai fazer quando você é uma pessoa da ciência, então, tipo, ela é uma equivalente a um médico. Ela é uma healer. Ela precisa entender qual é que é o rolê pra ela poder consertar o rolê. Ela começa a fazer perguntas que ele não pode responder, porque eles não sabem em quem eles podem confiar dentro do castelo. Então tudo bem, a vida vai passando, ela vai tentando se virar nos 30. Alguns pontos que me acho, tipo, eu acho que me chamam mais. O fato de terem matado a menina, então mataram uma das irmãs do Cognato lá, dos filhos do Coggen. E eu fiquei meio chateada, porque, tipo, todo mundo tá na bad nesse rolê. E meio que ninguém sabe por quê. E o Kael sabe mais ou menos como isso pode ter acontecido. Porém, ele não pode falar pra ninguém que ele sabe mais ou menos o que pode ter acontecido, porque, primeiro, ninguém vai meio que acreditar nele, e segundo, é meio que um segredo. Então, ele não pode liberar essa informação aí pra geral. Eu acho que teve a entrada do Sartak, então o Sartak, ele aparece no livro e daí ele começa. Tipo, ele é aquele cara que você acha que ele é só, tipo, atleta, mas não, ele tem cérebro dentro da cabeça. Foi esse o sentimento que eu tive com o Sartak. Então, tipo, porque ele aparecia do nada, aí você obviamente sabe que ele tá interessado na Nesryn. Tipo, é a primeira coisa que acontece. E daí você fala, tudo bem, a Nesryn, ela meio que tá num relacionamento, só que meio que não,
com o Cale, e ela meio que tá interessada no Sartek, mas ela sabe que ela não pode ficar com o Sartek, porque ela meio que tá num relacionamento com o Cale, e o Sartek tá interessado na Nesryn. E daí começa a ficar um nó tão grande dos casais, até determinado momento que eu parei de relacionar o Cale com a Nesryn. Mesmo quando eles ainda achavam que eles estavam meio que juntos. Eu parei de considerar, porque literalmente era muito relacionamento pra tomar conta, e era muito mais fácil assim, e era óbvio que isso ia acontecer, essa separação. Eu me matei de dar risada quando o Sartek leva a Nesryn pra passear no Rook. Eu quase morri, cara, foi muito engraçado. E eu lembro que o Rook tem um nome específico, porém eu não lembro o nome do Rook, porque faz muito tempo que eu escutei esse livro. Mas de qualquer maneira, eu me matei de dar risada. Você acha que, tipo, a Nesryn é aquela destemida que não tem medo de nada, e não, ela tem medo de altura, ela tem medo de voar, porém ela releva facilmente esse medo, então isso eu achei muito legal. Aí tudo começa a ficar muito perigoso quando aparece morta, né, na verdade, uma healer que é extremamente parecida com a Irene. Então, a Irene, ela tava no lugar onde a healer estava, e elas acabam sendo meio que... meio não, totalmente confundidas. E os Vogue matam a pessoa errada. Então, isso começa a dar, tipo, uma encorpada na história, sinceramente. Porque, assim, até determinado momento, eles não estão 100% preocupados um no outro. Eles só estão preocupados em, tipo, resolver os problemas imediatos. Ninguém tá se preocupando realmente em como o outro está, e etc. Então daí começam as ameaças dos Vogue, então aí a história começa a ficar muito interessante. Então matam outra healer, tentam invadir o quarto do Cale e da Nesryn. Então várias coisas acontecem e fica muito legal. Aí os dois realmente se separam, então a Nesryn e o Cale. E a Nesryn vai seguir uma história dela com o Sartek, e o Cale vai continuar o desenvolvimento dele com a Irene. Então eu acho que nesse momento foi um momento que, assim, é o que é, segue o jogo, tal, bola pra frente. Então, que é nessa parte que eu acho que a Nesryn passa a ser interessante pra mim. Porque a Nesryn, pra mim, sempre foi, tipo, uma pessoa que estava lá, meio coadjuvante, e a partir desse momento, ela realmente, tipo, ela se torna a Nesryn, e não, tipo, aquela ali que chama Nesryn, por acaso. Então, ela se torna uma personagem, pra mim, particularmente. A partir do momento que ela acompanha, então, o Sartek pra parte dele do reino, que ela conhece todo o vilarejo dos Rooks. A partir desse momento, ela vira, assim, um personagem pra mim, de verdade, e não só, tipo, aquela ali, a acompanhante do Cale. E eu acho muito interessante isso, porque ela se encontra completamente num lugar, tipo, 100% diferente, e ela tá lá atrás de informações sobre os Vogue, e ela acaba conhecendo um estilo de vida completamente diferente, que ela super se identifica, ela passa a fazer amizade com as pessoas de lá. Então, assim, tudo isso acontece e ela se torna uma pessoa interessante. E eu tava muito esperando isso, porque ela tem potencial pra ser interessante. Porém, o ambiente não conseguia fazer com que ela fosse interessante. Então, eu acho que nessa parte eu achei o máximo. Eu gostei muito de tudo que aconteceu. Toda a parte deles começarem a tentar descobrir o que tá acontecendo, o que são os Vogue, de onde eles vieram, onde eles ficam, o que tá rolando, qual é que é o rolê. Até a parte que eles começam realmente a ter algumas respostas, então que eles acham as aranhas do mal lá, que eu esqueci o nome, qual, não sei o que são aranhas Vogue, então, tipo, ultra do mal. E a hora que elas caem nas armadilhas das aranhas Vogue, então, eles dois, né, o Sartek e a Nesryn caem na armadilha, então, dos Vogue. Então, assim, é muito intenso. Toda essa parte é extremamente intensa. E eu acho que esse lado da história, então, toda a parte contada pela Nesryn, é extremamente focado na parte primeiro, na descoberta dos segredos Vogue. Então, desde que os Vogue são, tipo... Primeiro, spoiler total, que a Maeve é uma rainha Vogue. Tipo, hello?
Então, desde descobrir isso até descobrir que as aranhas estão, tipo, são meio que soldados, Vogue da rainha. Então, assim, toda essa parte eu acho que ela foi muito mais intensa e muito mais movimentada do que a parte, por exemplo, vivida pelo Cale nessa história. Então, tudo isso eu achei muito legal. E daí tem a parte do Cale, que também é super interessante. Que é basicamente toda a descoberta por trás de como, o tiro que ele tomou do Dorian. Então, o que aconteceu, qual é que é a da energia, a relação entre ele e a Irene, que é necessária pra poder fazer com que o Vogue, tipo, meio que suma e perca não fique tão preso nele e faça com que ele seja paraplégico, porque é quase psicológico o problema, porém não é 100% psicológico, é tipo 79% psicológico, e daí o resto é tipo não psicológico. Mas é esse o rolê, então eu achei muito interessante. E toda a parte que eles fazem de jogo de cintura com o Cognato. Então, enquanto a Nesrine tá cavando a fundo, tipo, com força, eles estão manobrando o Cognato pra poder, assim, tirar o máximo de informação possível, sem liberar quase nenhuma informação, e ainda tentar descobrir quem matou a filha do Coggin. Então tem todo esse rolê. E daí você fica assim, enquanto a Nesrine tá correndo perigo, porque ela tá em contato direto com, tipo, seres do mal, Valg e etc., eles estão também em perigo, porque tem um príncipe, no caso, princesa, Valg, vivendo no corpo de uma das pessoas que estão dentro do palácio do Coggin. Então eles precisam tomar extremo cuidado com o que eles falam, onde eles falam, com quem eles falam, todo esse tipo de informação. Então, enquanto o da Nesrine é extremamente na mão, a parte do Cale é muita estratégia. Então eu achei muito legal. E também, óbvio, tem a parte que eles vão descobrindo, então, algumas cidades perdidas, se tem existência ou não de livros papiros, whatever, antigos. Então, tudo isso é muito mais na parte estratégica, e enquanto a parte operacional, vamos dizer, tá na mão da Nesrine. E eu achei muito legal e faz muito sentido pela personalidade dos dois e pelo novo papel que os dois estão assumindo pra a partir de agora nessa série. Então, enquanto o Cale é o braço direito do rei, ele tem que estar mais estratégico, tem que tomar cuidado com as relações, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A nova capitã da guarda tá realmente diretamente ligada à parte, tipo, o grosso do rolê. Então eu achei que fez muito sentido. E eu gostei extremamente de tudo que aconteceu. E segundo spoiler desse livro, que é, tipo, gigantesco, a Duva, que era uma das filhas do Coggin, era a que estava sendo possuída pela princesa Vogue. Então, loucura, gente, eu quase morri nessa parte, porque, tipo, é uma batalha final incrível. Tem a Irene tá lá, não sei porque raiz a Irene tá lá, mas a Irene tá lá, o Cale já tá andando mais ou menos nesse período. Então tem a Duva lá, e a Duva queria matar a Irene, e ela tava com a chefe da Irene, da Torre Chesme. Então tem isso, e tipo, é muito legal, é muito intenso. Esse é o momento, tipo, mais intenso da parte do Cale da história. E tipo, meu Deus, eu fiquei com medo que tudo ia dar errado. Mas pelo menos eles conseguiram, todos conseguiram tudo. Então, assim, eu achei que foi um livro, assim, extremamente bem arrumado, extremamente bem amarrado, finalizado, assim, com louvor. Eu não tenho nada pra pôr nem tirar desse livro. Eu acho que teve partes, assim, que foi um pouquinho de enrolação, mas é, tipo, típico, você não pode dar ação o tempo todo. E eu acho que foi extremamente bem, assim, movimentado. Então, enquanto você tinha partes muito bem trabalhadas no alto, você tinha partes muito bem trabalhadas no, tipo, marasmo, assim. Então, eu adorei o livro. Tipo, não é um dos meus favoritos, o que é incrível, porque eu gostei realmente desse livro. Mas ainda não é um dos meus favoritos, porque eu ainda acho que a Aileen, ela tem muito mais... Não sei, eu acho que ela tem muito mais conexão comigo, pessoa, do que o resto. Então, é preferência pessoal, gente. Então,
Eu super recomendo o livro pra vocês. Se eu não me engano, ele vai ser lançado, tipo, ainda nesse semestre. A Torre do Alvorecer, então fiquem ligados para quando esse lançamento acontecer, porque se você ler a série, super duper ultra vale a pena e, tipo, vai te dar vontade desesperada de sair o próximo livro, porque, meu Deus, essa história tá pegando fogo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo extremamente longo. Mas é isso. Eu espero vocês, então, na semana que vem. E tchau!